Muita paz, irmãos. Estamos vivendo a Semana Nacional da Vida e do Nascituro. Idosos, memória viva da nossa história. Na velhice darão frutos. E podemos acrescentar o salmo que ainda que diz, cheios de folhas verdejantes. Né? Muito bonito esse trecho do Salmo 91, do Salmo 92. Geralmente, quando nós pensamos na Semana Nacional da Vida e do Nascituro, nós pensamos, em primeiro lugar, daqueles que estão sendo gestados, né? Defender a vida, dizermos que não somos favoráveis ao aborto, que é contra a fé cristã, que é contra a natureza, né? Vamos dizer assim em diante. Né? Mas a igreja tem... quando fala da defesa da vida, né, tem calcado essa opção, desde a sua concepção até a sua morte natural. E a morte natural acontece naturalmente, vamos dizer assim, ordinariamente, na velhice, né, com as pessoas idosas. Isso é muito importante nós refletirmos sobre isso, porque se toda a vida tem valor, desde a sua concepção até a morte natural, o período da existência do idoso também tem seu valor. Primeiramente, porque temos que lembrar que os idosos, eles fazem memória, isto é, tornam presente e testemunham anos de história. Claro, em vista da história do mundo, né, o que é alguém com 80, 90 anos ou 60 anos, né, que a gente diz quando começa a terceira idade, né, que é um nada, mas é testemunho de história. Né? É a memória viva da história, porque não conta simplesmente fatos, mas testemunha o que viveu existencialmente. Mas é importante também, nessa Semana Nacional da Vida, ao falarmos dos idosos, né, falarmos exatamente do outro oposto da defesa da vida, se é que nós podemos dizer, né, o outro oposto. Porque quando nós tocamos no caso do nascituro, nós estamos defendendo que a pessoa nasça, venha à luz a este mundo. Que o aborto traz consigo também uma mentalidade, sem dúvida, do descartável. Mas, ainda que no Brasil não tenha chegado tão fortemente ainda, existe a mentalidade do descartável com a pessoa idosa, principalmente aquela pessoa que necessita de cuidados, que já não pode cuidar, cuidou a vida inteira, mas não pode cuidar, então ela precisa de cuidados, então se pensa no descartável. E se desenvolve no Brasil e em lugares do mundo, tem até clínicas especializadas para a eutanásia, né? E olha que é uma contradição, a palavra eutanásia vem do grego, quer dizer a boa morte. Para nós cristãos, a boa morte não é interromper a vida. Para nós cristãos, a boa morte é morrer da santidade. Então, essa temática na Semana Nacional da Vida, que nos lembra o Salmo 92, versículo 15, ou 91, versículo 15, fala da importância, primeiramente, para o próprio idoso, de viver a vida com valor. Eu posso falar com conhecimento de causa, né? Eu já entrei na terceira idade. Então nós, né, olhamos para frente, não temos muito tempo, não temos condições de fazer projetos a longo prazo para que nós realizemos. Porque nós sabemos, se não morrermos logo, não morrermos antes, não vamos ter forças físicas, nem condições físicas de realizar alguma coisa. Porém, né, semear, sim. Em qualquer momento, até o último respiro, nós podemos semear a paz, o bem, podemos semear a palavra de Deus, podemos semear a vida. Então é importante, né, que o idoso também se conscientize de que todas as temáticas que vamos ouvir nessa semana, né, que
que o idoso se conscientize que ele pode sim ser memória, ter uma espiritualidade, fazer-se presente na vida das pessoas, falar com autoridade, não no sentido de mandar, mas aquela autoridade que vem de quem viveu, de quem experimentou também na fé muitas coisas. Por isso, né, para chegarmos a uma ditosa velhice, não basta sermos velhos ou idosos. É preciso termos feito uma caminhada. Interessante que esse Salmo 91, um versículo antes ele diz: o justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro no Líbano. Na casa do Senhor estão os plantados, nos átrios de meu Deus florescerão. A ditosa velhice tem que ser acompanhada e preparada por uma vida de justiça. Crescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, na casa do Senhor. E aí vem esse versículo. Mesmo no tempo da velhice darão frutos cheios de seiva e de folha verdejante. O idoso que vive da fé, que vive pela fé, que caminha na fé, tem seiva, produz frutos, e as suas folhas não murcham, são verdejantes. Essa Semana Nacional da Vida, lembrando a questão do idoso, quer lembrar quanta seiva se pode provar de uma ditosa velhice de quem vive na fé e no amor. Então eu queria pedir exatamente aos jovens, né, que quase que extraiam dos idosos essa seiva, porque eles têm, né, principalmente aquele que vive da fé. Não tem mais forças, não tem mais como caminhar de certa maneira, mas a vivência da fé traz consigo esta seiva que faz produzir frutos. Mas eu quero também dizer para os idosos que vocês tenham consciência disso. Não se deixem abater pelas forças que decaem. Não se deixem abater pelas doenças que naturalmente aparecem. Não se deixem abater pelos limites, mas saibam que na fé tem seiva, que tem semente, que tem fruto, que pode dar alimento até o último momento. Que Deus abençoe a todos e que essa semana da vida e do nascituro seja realmente um renovar a nossa existência pessoal e também dentro da família, porque é claro, né? O idoso está sempre ligado a uma família. Mesmo que por necessidades tantas outras esteja numa casa para idosos, numa casa de repouso, num asilo, né? A relação familiar também é muito importante. Deus abençoe a todos. Hoje iniciamos o nosso primeiro vídeo da Semana Nacional da Vida, com o tema Idosos, Memória Viva da Nossa História. E o vídeo de hoje, com o nosso bispo Dom Edmilson, é Na Velhice Darão Frutos. Conforme nós falamos, terá um propósito para cada dia. E o propósito de hoje, para esse primeiro dia, para esse início da Semana Nacional da Vida, é que possamos fazer a oração do Santo Terço. Às vezes é tão difícil parar, né? Um pouquinho para rezar, mas o Senhor nos convoca, a Mãe Santíssima nos convoca a interceder, a chamar por ela, em favor dos idosos, doentes, enfermos, aqueles que são esquecidos, aqueles que são abandonados, aqueles que estão com doenças do quais nem mais lembram o nome. Que nesse primeiro dia, como uma ação concreta, possamos, através do Santo Terço, clamar à Mãe, a intercessão dela, pedindo em favor dos nossos idosos.